Encontrei no meu caminho um suave peregrino de olhar terno e brilhante, da cor do céu profundo. Os meus olhos choraram tanto de alegria que brilharam no meu pranto como pérolas de luz. Eu ouvi a sua voz lá no alto da montanha, quando a brisa acariciava os seus lindos cabelos e o sol colorindo a natureza derramava saudade no meu mundo de tristeza. Quem é esse peregrino que surgiu no meu caminho, transformando a minha vida em sonhos de amor e paz? Que saudade do vinde a mim, da Galileia, minha vida após vidas tem saudades desse alguém. A minha alma comovida, contemplando o passado num transporte de amor e luz pelos caminhos, escutou na voz do vento: esse homem é Jesus, é Jesus. Nós convidamos agora a nossa irmã Vera para nos trazer a mensagem da noite e mais uma vez agradecemos a ela pela colaboração. Obrigado, Vera. Boa noite. É com alegria, né, que a gente está aqui, reunidos, em nome de Deus, né? Então, a gente agradece muito. Agradecemos ao Pai pela oportunidade, agradecemos a Jesus, nosso irmão maior, e agradecemos a presença de todos, né? Nós estamos reunidos em nome de Deus, então sempre com muito carinho, muita alegria. E que sejamos fortalecidos na caminhada, com bastante fé, com bastante esperança, com bastante perseverança. Que Deus nos abençoe todos os dias. E que a luz de Jesus se estenda sobre todos, se estenda sobre toda a humanidade, iluminando nossas escolhas, iluminando nossas decisões, porque nós estamos sempre escolhendo. Toda hora, a todo momento, a gente faz escolhas. E que as nossas escolhas, as nossas decisões, sejam Jesus, sejam o Evangelho. Porque o próprio Mestre nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, que a gente busque primeiro, né, Jesus, o Evangelho. E assim, sermos homens de bem.
que constroem sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, não cai, não derruba, porque a base é sólida. Que a nossa base seja o Evangelho. Que a nossa base venha de Jesus. Na certeza sempre de que a vida nos ensina de várias formas, mas aprender através do Evangelho é aprender através do amor. Por isso que é preciso compreender as leis de Deus. Para quê? Para a gente viver melhor. Quando temos clareza que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando temos clareza que é a cada um segundo as suas obras, e dentre tantas leis, né, quando a gente tem clareza das leis, a gente entende a justiça divina. E o nosso olhar para a vida muda. Entender as palavras de Jesus é despertar o nosso melhor. Entendendo que cada um de nós tem um entendimento, tem uma visão da vida. Mas que a gente busque por Jesus, porque só Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Só Ele é a verdade que nos liberta, que nos conscientiza. Só Ele é a vida em abundância, a vida que nos faz avançar do existir para o viver. Porque viver é ter noção, quando se viver, a gente não desperdiça nenhum segundo da vida, a gente valoriza todos os instantes, porque a gente tem noção de eternidade, a gente tem a noção da imortalidade. E a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns ensinamentos do Mestre. E tem uma frase valiosa de Jesus, que diz assim: tudo aquilo que pedirdes em meu nome vos será dado. Está em Mateus, capítulo 21, versículo 22. Então, aí a gente vai tentar entender, né? Em outras palavras, todos os nossos pedidos serão alcançados. Mas Jesus coloca uma condicionante: se pedirdes em meu nome. E quando é que a gente pede em nome de Jesus? Quando nós estamos sintonizados com as leis divinas. Quando nós estamos conectados com os ensinamentos do Mestre. Quando nós vivenciamos o Evangelho. E com este entendimento, a gente vai alinhavando outros ensinamentos, que também está em Mateus, né? Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e a porta abrir-se-vos-á. A primeira parte é nossa. Pedi, batei, buscai. É o nosso esforço, é o nosso trabalho, é a nossa conquista. E a segunda parte é o amparo divino. Porque quando nós nos esforçamos, nós vamos conseguir, de alguma forma. Às vezes não é a forma que nós queremos, mas nós vamos conseguir alguma coisa. Quando nós trabalhamos, nós temos o fruto do nosso trabalho. Isso é lei.
Isso é lei divina, né? Por isso que a gente tem que trazer o Evangelho para ser vivenciado. A gente precisa trazer o Evangelho para nós, para aumentar a nossa compreensão da vida. E aqui a gente também vai alinhavar com outro ensinamento do Mestre. Ajuda-te, que o céu te ajudarás. Nesta frase, o que vem primeiro? Ajuda-te. É a gente que ajuda a gente. E depois, o céu te ajudarás. Primeiro nós fazemos nossa parte, porque nós temos recursos em nós. Nós temos a esperança, nós temos a fé, nós temos a confiança, nós temos a paciência, nós temos a tolerância, dentre tantas outras virtudes. E estes recursos em nós, quando mobilizados, abrem condições para que o alto possa atuar em nós. Então aí a gente já começa a entender, né? Porque a primeira parte é a gente, é nossa. Né? Jesus curou muitos que lhe pediram, mas ele nunca disse: eu te curei. Não, ele nunca disse isso, mas ele disse: a tua fé te salvou. Né? Ou seja, você criou condições para ser ajudado. Você criou condições para ser curado. Então, muito mais importante que nossos pedidos, muito mais importante que nossas buscas, é a condição interior em que nós nos colocamos. A condição de filhos de Deus, filhos de um Pai de amor, de um Pai de misericórdia, de um Pai de justiça. Na condição de humildades, na condição de simplicidade. E é sintonizando-se com Deus que a gente vai compreendendo, né? Que a gente vai compreender nossos desejos e nossas necessidades. Porque nós sabemos o que desejamos, mas não sabemos o que nos é necessário, né? Então, aquela dificuldade no trabalho, ninguém quer ter, ninguém quer passar por isso, mas às vezes é aquela dificuldade é que nos é necessária. Aquele problema no lar, né? É necessário para nós. No Salmo 23, o Salmo de Davi: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Não é dito assim: o Senhor é meu pastor e tudo me dará. Não. O Senhor é meu pastor e nada do que eu preciso me faltará. Quando criamos consciência interior, nós passamos a confiar na providência divina. Porque a lei sempre prepara o melhor para nós, no tempo certo. Não no tempo que nós conhecemos, mas no tempo do Espírito, que é imortal, que é eterno. E aqui nós falaremos sobre um encontro. Um encontro entre Jesus e Zaqueu. Zaqueu buscou por Jesus. Zaqueu era chefe dos publicanos. Ele era rico, mas ele enriqueceu de forma ilícita. Ele explorava os mais pobres. Então ele era mal visto pelas pessoas. Ele não despertava simpatia, pelo contrário, né? As pessoas gostavam muito dele. E toda essa situação já não estava mais satisfazendo Zaqueu, né?
ele tinha alguma necessidade por dentro, que nem ele sabia. Nem ele sabia falar o que era, mas ele fica sabendo que Jesus passaria ali, perto dele, e ele vai ao encontro do Mestre. Então está em Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10, e diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a gente vê nesta passagem evangélica bastante detalhes, né? Até parece que a gente está vendo aquele encontro, de tão bem que o evangelista Lucas colocou para a gente. Então a gente tem várias reflexões, mas a gente vai enfocar alguns aspectos apenas. Zaqueu tinha grande necessidade daquele encontro. Ele corre, ele enfrenta a multidão, e a gente sabe que não é fácil, né, enfrentar uma multidão, mas ele enfrenta a multidão, ele sobe na figueira, e como diz no texto, na figueira brava, né, ele sobe. E ele era chefe, ele era uma autoridade, mas ele não se preocupa, ele busca por Jesus. Né? Nós todos somos necessitados de Jesus. Todos. Somos necessitados da sua luz, da luz que nos ilumina. Somos necessitados das suas palavras que nos ensinam. Somos necessitados de seguir os seus passos. Mas a gente lembra que certas almas se entregam ao mal apenas porque não foram despertadas para o bem. Mas todo rio um dia chega ao mar. Né? Então a gente tem que ter essa certeza da regeneração do mundo, certeza da regeneração de cada um de nós. E ainda mais, certeza de que a nossa vida contribui com um mundo melhor. Francisco de Assis dizia: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Né? Então a gente precisa ter essa clareza, né? Sempre tem alguém olhando para a gente. Então a gente precisa
tomar cuidado com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, porque sempre tem alguém olhando para a gente. A gente sempre é exemplo para alguém, né? Voltando o nosso comentário para a passagem bíblica, né? Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus e ser visto. Para ver e ser visto. E o mestre enxergou. Enxergou em Zaqueu um homem de coração nobre, que ninguém tinha percebido, nem mesmo o próprio Zaqueu. Por isso, a gente também tem que tomar cuidado com nossos julgamentos, né? Tomar cuidado com preconceitos, com aparência. Às vezes a gente julga pensando que a gente sabe, mas a gente não sabe. Pensando que a gente conhece, mas a gente não conhece o íntimo das pessoas. A gente não conhece o potencial no bem que cada um tem, né? Então a gente precisa tomar cuidado com nossos julgamentos. Zaqueu diz: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou seja, ele colocou-se na condição de humildade, na condição daquele que errou e quer corrigir, né? Zaqueu não ficou criticando a si próprio, se menosprezando, julgando a si próprio, achando que era o pior dos piores. Não. Ele viu que errou e, né, quis corrigir. E é assim que a gente deve proceder na vida, né? Se a gente erra, a gente deve corrigir. Se a gente falhou, a gente vai tentar fazer de outra forma, né? A gente vai tentar fazer sempre o nosso melhor. E aqui nós enfatizamos outro aspecto que nos chama bastante atenção. Zaqueu buscou por Jesus. E Jesus buscou por Zaqueu. Jesus busca por cada um de nós. Está escrito, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, todo pecador pode regenerar-se. Todo aquele que destrói pode construir. Todo aquele que erra pode corrigir, né? Por isso que todo dia a gente tem que despertar o nosso melhor, todo dia. Como diz Chico Xavier, aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor, né? Ser cada dia melhor, fazer o nosso melhor, pensar melhor, ser melhor, cumprir com as palavras de Jesus, sede perfeitos, né? Aperfeiçoar cada vez mais. E a gente termina a nossa fala com um convite de Jesus, um convite para observar. Lembrando que observar é muito mais que ver, é tirar lições. E diz assim, Mateus, capítulo 6, versículos 26 a 30. Observai os pássaros do céu, né? Tirai lições dos pássaros do céu.
eles não semeiam, eles não colhem e não amontoam nada nos celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Então, observar, observar as coisas do alto e confiar na providência divina. Confiar não por conformidade, mas porque a gente sabe que Deus é a inteligência suprema do universo, é a maior inteligência, é a perfeição. E Jesus é o guia da humanidade. Então, não importa a dificuldade, não importa a situação que estejamos passando, a gente deve confiar. Confiar em Deus, confiar em Jesus. E finalizando, eu quero compartilhar com vocês uma canção de Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Mas antes, eu chamo a atenção para uma frase. Se eu quiser falar com Deus, tenho que folgar os nós. E a gente chama atenção, porque a gente tem muitos nozinhos na vida da gente. Nozinhos que às vezes estão na garganta, aquela coisa que está engasgada na gente, aquela mágoa, aquela coisa engasgada, digamos assim. E o texto fala assim, folgar os nós das gravatas. Às vezes, nós temos sentimentos ruins, aquele sentimento de ódio, aquela coisa ruim em nós. E o sentimento é a nossa base. No texto aqui, fala para folgar os nós dos sapatos. Os sapatos é onde a gente pisa, é a base. Então, a gente chama atenção para essas frases, que nos dizem muito. E eu vou ler a canção. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter alma e corpo nus. E era isso, que a gente tinha para essa noite. Muita luz a todos e que Deus nos abençoe sempre.